Olá, o programa Empreende São Paulo de hoje está começando agora aqui na sua TV Alesp e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da Endossa, que nada mais é do que uma loja colaborativa. Quem está aqui comigo é o sócio fundador da Endossa, o Carlos Margarido. Quero começar agradecendo a sua presença aqui no nosso programa Empreende São Paulo. E bora começar falando aí para o pessoal de casa, Carlos, qual é o conceito da Endossa? Qual é o conceito de loja colaborativa? Seja bem-vindo. Obrigado. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade. É muito interessante conversar sobre isso, né? O meu trabalho e tal. E sim, a gente criou o conceito de loja colaborativa em 2008, abrimos em São Paulo, na Augusta, a primeira Endossa. E basicamente o que a gente faz é oferecer um espaço para que pequenos empreendedores exponham seus produtos e vendam, né? Façam vendas de uma forma prática, a um custo-benefício bastante singular e que, enfim, cria uma experiência de compra muito diferenciada para o consumidor final, a pessoa que visita a loja para comprar. Então o que a gente faz a gente aluga espaço de prateleira para qualquer um vender qualquer coisa, basicamente, né? Tem algumas limitações. Quais são as limitações? Perfeito. Bom, a primeira grande delas é que o produto não pode ser perecível. Então a gente não trabalha com comida, a gente não trabalha com, enfim, nada perecível. A segunda é que não pode ter nenhuma legislação específica. Não pode ser tabaco, não pode ser cosmético, não pode ser álcool. E a terceira, que caiba no espaço e não seja ilegal. Tirando essas três grandes diretrizes, dá para vender qualquer coisa. Então a gente pode vender acessório, a gente pode vender moda, a gente pode vender decoração, a gente pode vender, enfim, uma míriade de coisas que estão relacionadas a esses tipos de produto. E eu digo pode e não vende, porque como eu estava explicando, a gente aluga espaço de prateleira sem nem ver o produto da pessoa, a pessoa é chamada de uma lista de espera, ela entra, põe o produto, e aí cada espaço, a gente aluga essas prateleiras cúbicas, né, que a gente chama de caixas. Sim. Cada um desses espaços tem uma meta de vendas. E se a pessoa que alugou o espaço não bate a meta 3 meses consecutivos, ela abre espaço para a próxima pessoa. Existe então um prazo aí de 3 meses para que aquela pessoa que entrou, que conseguiu a vaga, estava lá na lista de espera, ela consiga dar uma, vamos dizer assim, uma resposta do produto dela. Isso, 3 meses. O contrato é mensal. Então, se a pessoa não quiser renovar, ela não renova. Sim. Mas se ela estiver renovando, durante o tempo que ela está renovando o contrato, a gente está sempre olhando os últimos 3 meses e comparando com essa meta. A meta é normalmente uma coisa que varia em relação ao aluguel. Então, uma caixa de, por exemplo, R$250 por mês para alugar para os produtos, talvez tenha uma meta de 500, 750 ou 400, enfim. Mas é relacionado ao tanto do aluguel. Com essa ideia de o que isso causa, né? Isso acaba criando uma loja onde, em primeiro lugar, está entrando produtos novos todos os dias e entrando marcas novas todos os meses. Isso o público ganha muito com isso, porque você tem no mesmo espaço uma variedade, uma gama de produtos, né? Sim, sim, exato. Tirando assim, todas as partes muito boas para quem aluga o espaço, que é basicamente ter um ponto muito bom, com uma marca estabelecida, a um preço muito baixo. A gente tem caixas, acho que a mais barata no momento é uma caixa da loja de BH que é 150. Então, assim, com R$150 você aluga um espaço para pôr os seus produtos e testar, sei lá, o crochê que você faz, ou a camiseta que você fez, o stencil, coisas que você poderia vender, obviamente, online, né? É muito fácil vender online, mas na hora de ter tipo, um ponto físico é complicado, porque o cara tem um estoque pequeno, ele tem uma produção pequena, e ele, para se focar na produção, precisaria de algum lugar para escoar o produto. Sim. E é esse nicho para essa pessoa que a Endossa cobre, a possibilidade de você alugar um espaço, né, que é mais uma metáfora mercadológica para um serviço que a gente oferece, né, porque o produto vai estar lá, ele vai estar com código de barra, vai ter o preço, a pessoa vai acompanhar a venda online. Então é muito mais um serviço do que isso, ao mesmo tempo que a pessoa define a decoração da própria caixa, ela define o preço final do produto, ela define quando ela vai repor estoque, mas isso libera ela muito do trabalho de venda. E aí ela pode se focar em produzir, que era o que ela queria. E para o lado do consumidor final, a gente oferece uma loja que tem muito produto, que o produto está sempre mudando, que o preço é competitivo, porque tem tanta coisa na loja, isso é muito interessante,
que existe tanto uma cooperação quanto uma competição entre as marcas. Então a gente tem casos em que a pessoa vai, eu vou comprar um colar, e aí ela compra o colar, ela compra uma pulseira, ela compra um vestido, ela sai com o look inteiro. Ao mesmo tempo, a gente tem um monte de colares. Então existe uma certa competição por preço, né? E isso é extremamente saudável no mercado, né? Isso é extremamente fundamental, na verdade. Com certeza. A Indossa vira um microcosmos de competição e cooperação que acaba, de novo, favorecendo a experiência de compra do consumidor final, inclusive na questão do preço. Agora você me falou que a Indossa, a primeira unidade física, foi na Rua Augusta, que é uma rua extremamente movimentada aqui de São Paulo, e foi em 2008. Como é que foi a escolha do ponto? Foi um ponto estratégico justamente pela grande circulação de pessoas que tem na Rua Augusta diariamente? Sim, sim, sim. Bom, a ideia da Indossa, eu e os meus sócios, a gente fez faculdade junto, a gente discutiu durante todo o tempo da faculdade sobre ter um negócio e tal. A gente teve uma série de ideias e em algum momento surgiu a ideia da Indossa que tinha até uma escala mais viável do que algumas outras coisas que a gente tinha pensado, né? E aí a gente decidiu fazer isso acontecer. Então, entre 2007 e a abertura da loja, que foi em março de 2008, a gente passou a se dedicar para isso o tempo inteiro, né? Tínhamos acabado de sair da faculdade e tal, e estávamos dedicados em transformar isso numa realidade. E a questão do ponto sempre foi um grande questionamento, né? Porque a gente tinha esse conceito na cabeça de alugar espaço, não sei, mas aonde a gente vai pôr isso, né, na cidade? E a princípio a gente cogitava lugares como a Vila Madalena e tal, não sei o quê. Mas a Augusta, ela é muito heterogênea. Muito. Ela tem muita gente andando por lá e muitos públicos diferentes. O pessoal que almoça na região é diferente do pessoal que está à tarde, é diferente do pessoal que está de noite. É diferente do pessoal que vai curtir a Augusta, né? Perfeito. À noite, por exemplo. Exato. Então são muitos públicos diferentes, um em cima do outro, que ocupam o mesmo espaço geográfico em momentos diferentes. E, enfim, naquela época, até é engraçado, porque naquela época se dizia que a melhor parte da Augusta era o lado dos jardins. A gente alugou ali do lado do centro, estava mais ou menos perto do cinema do Itaú, e aquele lado mudou muito nos últimos anos, né? Deu uma gentrificada bastante interessante. Mas a gente estava lá há bastante tempo, antes até de um pouco disso. Mas de qualquer forma, sim, a escolha da Augusta foi essencial para o sucesso do negócio. É a nossa loja vitrine, né, flagship. Foi o primeiro teste, né, vamos dizer Exato, a primeira loja. E a gente, inclusive, capitalizou muito em estar lá, porque como a gente abriu a loja, é até interessante. A gente não fez propaganda nenhuma, basicamente a gente pôs as caixas, montou a loja estava bonita, a loja tem uma arquitetura bonita. Eu conheço. A gente levantou a porta. E foi isso. E aí, tipo, a gente tinha na nossa cabeça que a gente ia alugar umas 4 caixas e as coisas iam aos pouquinhos e tal. E na verdade, assim, no momento que a gente levantou a porta, foi uma quinta-feira, no domingo a gente já estava em jornal e eles não sabem o que eles vão vender. Que, enfim, se hoje a Era gente algo ainda... novo, né? Exato. Também. Se hoje a gente ainda tem uma postura super aberta, na época então, né, que era a primeira vez que a gente estava fazendo isso e tal, então, enfim, e deu super certo. E em termos ali de 15, 20 dias estava tudo alugado. E foi muito impressionante. Tanto é que a gente teve que fechar a loja um pouquinho para organizar algumas coisas antes de abrir para vender. Por exemplo, falando ainda especificamente da loja da Augusta, que foi o primeiro grande teste de vocês. Vocês têm quantas caixas lá? Quantas pessoas vivenciando esse empreendedorismo no mesmo local? Bom, a loja original tinha 200 caixas. 200? Mas ela tinha umas caixas pequenas, depois a gente tirou. A gente mudou muito a organização das caixas na loja. Hoje, tá como? Hoje a gente tem umas 180. 180? 180 caixas lá na Augusta. Não são 180 marcas, porque tem algumas marcas que têm 1 ou 2 caixas. É isso que eu queria entrar agora com você, o Carlos. Existe uma fila de espera, como você já deu uma pincelada aqui pra gente, a partir do momento que você entra no negócio. Eu quero investir, sei lá, no ramo de óculos escuro. E eu tenho lá a minha caixa, mas eu quero também investir com roupa feminina. Existe a possibilidade do mesmo empreendedor estar com 2, 3 caixas dentro daquele estabelecimento? Sim, existe um limite não. também? Limite duro, assim, é uma coisa conversada e agraciada. Por quê?
Em primeiro lugar, você aluga o espaço. Então você não alugou o espaço para vender óculos, você alugou o espaço. Aham. Se você quiser pôr óculos hoje e amanhã você quiser tirar todos os óculos e pôr outra coisa, você pode. Fica à vontade. Fica à vontade, a gente não está controlando isso. Então, você entra lá, a princípio você diz, eu vou vender óculos, mas não necessariamente você tem que se limitar a isso. Isso, então, pois é, o espaço é seu, você vende o que você quiser. Aham. Existe também uma outra questão, que é o seguinte, às vezes você alugou um espaço que está numa altura e tem um tamanho que não dá para vender o seu outro produto. Então, você falou, colar e vestido. São duas coisas que exigem tamanhos muito diferentes de caixa e tal. E aí, nesse sentido, às vezes a gente libera uma segunda caixa para a mesma pessoa e fala, tudo bem, usa uma outra categoria de produtos aqui. Então, é possível sim. Mas aí eu te pergunto, Carlos, desculpa cortar o seu Não, raciocínio, imagina. mas aí eu te pergunto, aquela pessoa que está lá investindo no colar e agora quer investir no vestido e como você bem disse, a caixa é tamanho diferente, ela vai ter que entrar numa lista de espera ou por já estar dentro do negócio, Tá, então, ela assim, tem uma certa vantagem? Ela vai entrar na lista de espera, mas ela tem uma certa vantagem, são as duas coisas juntas. Inclusive, entre as lojas, a mesma coisa. Se você, por exemplo, entra na loja do centro e está vendendo bem, você pode ser convidado por outras lojas para vender também. Mas a princípio a gente trabalha com a lista de espera. Então existem algumas pequenas exceções, alguns momentos onde vamos chamar essa marca aqui e tal, mas o funcionamento natural da loja é a lista de espera. Hoje você me falou agora que tem uma loja no centro, a da Rua Augusta, são quantas em São Paulo? 5. Cinco São em São 5 lojas Paulo em São e Paulo. vocês atuam em outros estados também? Sim, a gente tem 4 em Brasília e abrimos recentemente uma em BH. São franquias, né? Sim. Com exceção da Augusta, são todas franquias. A mais recente é de BH? A mais recente é de BH, sim. Então aqui em São Paulo a gente tem na Rosa, no Centro Cultural, ali no Vergueiro, na São Luís, que a gente chama de centro, na Fradique, que a gente chama de Fradique, e a da Augusta. Existe uma diferença no perfil? Você já consegue de uma cidade muita. para outra? Não só de uma cidade para outra, E mas de uma loja de para uma loja outra pra mesmo. outra. Porque o que acontece? Esse mecanismo de só manter na loja quem está vendendo cria uma espécie, a gente chama de filtragem colaborativa. No sentido que quem decide o que fica na loja é quem está comprando. De uma forma agregada, né? Óbvio, não é uma votação ou nada assim, mas de uma forma agregada, o produto que permanece naquela loja porque ele está vendendo o suficiente para permanecer lá. E aí, nesse sentido, a coisa vai encontrando o que ela vende. Cada loja vai encontrando o que ela vende. Então, toda loja é um pouco diferente. Se você compara as lojas de Brasília com as lojas de São Paulo, as lojas de Brasília têm um público muito mais maduro. Um pessoal, principalmente da Augusta e tal. Centro Cultural, lá na Vergueiro, tem uma pegada mais de papelaria. Está dentro de um lugar que é uma biblioteca gigante e tal, não sei o quê. Então, eles vendem mais papelaria que as outras lojas. Então, a loja vai meio que encontrando... Claro que tem produtos que funcionam bem em tudo, mas tem coisas que vendem super bem aqui, saem daqui, não vendem tão bem lá. Cada loja vai, de fato, encontrando o que ela é feita para vender. Agora, Carlos, eu imagino que quando você pensou esse projeto, o projeto foi pensado justamente no pequeno empreendedor, porque a gente vê que o custo é menor, mas ele tem aquele espaço físico onde ele vai estar podendo vender a mercadoria. Hoje, com o boom da internet, a gente sabe que muita gente tem comércio na internet, mas tem aquele problema para fazer o deslocamento da entrega, como é que vai fazer? Então, isso também é um outro processo, é uma outra dor de cabeça. Sim. Então, foi algo pensado para o pequeno empreendedor. Com certeza. Na verdade, foi algo pensado até para espelhar a internet como mecanismo de venda. No sentido que a gente criou um sistema para que as pessoas publiquem os seus produtos e as outras pessoas ranqueiem a página inicial, por exemplo, entendeu? Então a ideia é todo mundo vem, aluga um espaço, põe o produto, as outras pessoas vão decidir o que vende, vai ficando e tal. Então ele foi feito para mimetizar o marketplace, enfim, o Mercado Livre e tal. Na tentativa de puxar ele para dentro do universo de uma loja física. Né, de tijolo e cimento, como se diz. Mas está super relacionado a promover o pequeno empreendedorismo, né, e ajudar a pessoa que tem o produto e numa escala pequena, no mínimo testar e tal. A gente já teve casos de pessoas que começaram vendendo com a gente e que cresceram muito e que hoje tem outro quiosque em shopping até, sabe?
Maravilha. Até porque a gente vive, não é de hoje, um cenário econômico que não é bom no país, né? A gente vive uma crise econômica ainda de fato e muitas vezes eu tenho aquele pouquinho aqui e eu vou investir num negócio que é Sim. aparentemente lucrativo e que eu não preciso investir tanto dinheiro, Sim. né? Então, Exato. Acaba abraçando de fato o pequeno empreendedor. E como uma forma de completar a renda, ele é fantástico, porque de fato você tem o trabalho de produzir e tal, sem querer desmerecer isso, que é trabalho pra caramba, inclusive a gente existe para permitir que a pessoa se concentre nisso, mas a gente tira bastante coisa da mão da pessoa mesmo. A gente vende, a gente monta a loja, tem os funcionários, paga os impostos, enfim. É isso que eu queria saber. O funcionário é de quem? É de vocês? Nosso. Então os funcionários da Endossa vendem os produtos do pequeno empreendedor que está lá. Isso. E vocês têm quantos funcionários hoje? Na Augusta, 13. 13 na Augusta e no contexto geral? Você tem isso de cabeça agora? Não, de Se cabeça não tiver tenho, também, mas eu diria que se contar tipo São Paulo, Brasília e BH, a gente pode estar batendo uns 50 talvez. Uns 50 funcionários. Talvez não, são uns 40, sei lá. Que são vendedores. Atendentes, pessoal de check-in, que a gente tem esse processo de trazer produto e aí tem que checar se a pessoa trouxe tudo que ela tinha trazido. Aí, enfim, tem segurança, tem, enfim, gerente de loja. Talvez juntando todas as 10 lojas, acho que 40 Maravilha, porque é um projeto que está voltado para o pequeno empreendedor, para quem está com dificuldade de empreender e ao mesmo tempo está servindo como um braço social que acaba dando emprego aí para tantas outras pessoas que estavam precisando de emprego. Me conta uma coisa, Carlos, como é que funciona, como é que é a questão do funcionamento dessas lojas? Elas funcionam no final de semana, funcionam em feriado? Quem é que define isso? Bom, a da Augusta, por exemplo, abre todos os dias, horários diferentes e tal, para se adequar à rua, né? Que a Augusta, como eu disse, muito heterogênea, todo dia muda e tal. Mas enfim, nós somos uma loja, não uma feira. Então a gente tenta ficar aberto como uma loja na região onde a gente está. Então depende da região onde se encontra a loja, a gente vai tentar mimetizar o funcionamento do varejo ali. Agora, para quem está em casa agora, é pequeno empreendedor, gostei desse negócio, quero participar. Como é que faz? Endossa.com e se inscreve na lista de espera. A lista de espera é por loja e por caixa. Então você pode se inscrever na lista de espera da caixa padrão da Augusta, tem o tamanho da caixa lá, tá tudo melhor explicadinho. Mas basicamente o primeiro passo é se inscrever na lista de espera. É aí que começa. E lá nesse formulário que eu acredito que a pessoa vai preencher, ela já coloca o que ela pretende vender, ela já vai ver ou não? Nem precisa disso, porque como eu te disse, a gente acolhe os produtos sem nenhuma curadoria prévia. Então, na verdade, a gente só vai pegar os dados de contato da pessoa, ela vai decidir para que caixa ela está se candidatando, exato, e a gente vai rodando a lista e uma hora ela vai receber um e-mail e vem cá e vamos assinar contrato e pôr você na loja. E hoje como é que está essa lista de espera? A lista de espera é bem grande. Todo mês giram marcas, né? Então eu vou falar o número da lista de espera, vai soar meio, nossa, eu nunca vou entrar, mas também não é assim. A gente tem aí umas 2.000, 3.000 pessoas. É mesmo? É assim. Mas isso aqui em São Paulo ou nos três? Eu falei da Augusta. Só da Augusta, Só de um. Que é a maior. Que é a maior. Mas assim, aí também entra a questão de que tem muita gente que se entrou na lista de espera um ano e meio atrás e já não está mais na vibe de seguir. Então, de vez em quando, a gente dá umas zeradas na lista, faz um tempo que a gente não faz. Mas assim, sem querer dizer para a pessoa... Desmotivar, exato. Pelo contrário, entra na lista que uma hora você é chamado, sei. Maravilha. E eu queria agora, óbvio que essa pergunta seria melhor para quem está lá dentro empreendendo, mas você enquanto sócio fundador deve escutar muitas histórias de pessoas que cresceram na vida, que nem você falou hoje, pessoas que estão até dentro dos shops, né, com sua marca e tudo mais. Tem pessoas que estão desde o início com vocês? Tem. Tem um pessoal que está literalmente desde da primeira rodada, em 2008. Tem bastante gente que está desde a segunda. A primeira foi uma coisa muito especial ali do momento, de gente que passava na rua e tal, não sei o quê. Mas temos gente que está com a gente desde aquele momento, sim, e que hoje estão em outras lojas e que hoje tem... a gente teve marcas que cresceram muito, assim, visivelmente, começando no nossa caixa e que hoje tem lojas até fora de São Paulo, pelo Brasil e tal, uma marca, enfim. Então,
As oportunidades de crescimento, a gente viu muita gente crescer mesmo e tal. Você comentou a crise empurrou muita gente para o nosso mercado, né? Sim, eu Tanto acredito como que sim. cliente, né, querendo tipo completar a renda, tanto como concorrente, abrindo outros lugares de aluguel de espaço também. E hoje existem, né, uma série inclusive por todo o Brasil tem coisas que se chamam de loja colaborativa. É isso que era essa a minha próxima pergunta. O conceito de loja colaborativa foi criado por vocês em 2008 com a Endossa, mas hoje existem aqui em São Paulo também outras lojas colaborativas, vamos dizer assim? Claro, enfim, tem muitas coisas que se chamam de lojas colaborativas que a gente não considera completamente a mesma coisa que a gente é. Mas é similar o suficiente, também não dá para ficar brigando por causa disso. Então, tem muita coisa que aluga espaço de prateleira, tem feiras que depois enfim, mudaram para somos uma loja colaborativa, tem várias coisas nesse sentido. Mas pelo Brasil inteiro hoje tem coisas que se chamam lojas colaborativas que alugam espaço, às vezes mais parecidos com uma feira, às vezes mais parecidos com a gente mesmo, de ter uma caixa e tal, e alugar cada caixa isoladamente. Mas sem dúvida, no mercado brasileiro a gente é de longe a maior, né? A gente tem 10 lojas. A gente tem um processo de franquias, né? Que está super, cada vez mais estável e enfim, um bom investimento até. Então acho que é isso. A gente não está mais abrindo franquia em São Paulo, no momento que a gente já está com 5 lojas, a gente quer deixar elas amadurecerem mais antes de abrir mais pontos. Mas se alguém estiver interessado em abrir em algum outro mercado, por favor, entre no site e entre em contato. A gente está bem nessa fase e está sendo bom para todo mundo. Você me falou aí, me gerou uma certa curiosidade, que existem lojas colaborativas que se dizem ser, mas que não necessariamente são. O que é que a gente pode bater o martelo e falar assim? De fato uma loja colaborativa? A gente considera a loja colaborativa usando essas duas coisas, alugando espaço para as pessoas venderem sem a curadoria prévia. Então, aplicando o mecanismo de filtragem colaborativa que a gente aplica, ter uma lista de espera e puxar a pessoa direto e deixa ela vender e ver o que acontece. A imensa maior parte das coisas que se chamam de loja colaborativa, até porque elas atuam numa escala muito menor que a gente, como eu te falei, hoje na Augusta tem umas 180 caixas, 160 e tal, então as outras lojas colaborativas, em geral, exceções, óbvio, mas em geral elas atuam numa escala muito menor. Como elas atuam numa escala muito menor, elas têm outras necessidades de custo e tal, não sei o quê, e aí elas trabalham com uma curadoria, entendeu? Elas trabalham com alguém que convida as marcas, que não sei o quê, que vamos tentar isso, não tem, sabe? Que aí perderia um pouco da essência da loja colaborativa. Exato, né? No sentido de que você está fazendo metade da coisa. Você está alugando espaço de prateleira, mas você não está engajando o restante dos seus consumidores num mecanismo de filtragem, que é o que a gente faz. É por isso que a gente não considera exatamente a mesma coisa. A gente tem esse diferencial de deixar as pessoas decidirem o que a loja vende. Carlos, a gente está falando aqui, já falou de alguns pontos extremamente importantes. Fique à vontade, é um grande bate-papo. De alguns pontos que são extremamente importantes e atrativos para quem quer empreender, né? Agora, para você no caso, que é sócio fundador, né? Vamos dizer assim, um empresário que está por trás, quais são as vantagens de um negócio desse para você, para o empresário? Então, acho que o mais interessante é ter uma loja, né? Que tem o seu funcionamento interno, até é desafiante também e tal, mas acho que o mais interessante como vantagem é não precisar lidar com estoque diretamente. Como cada pessoa que aluga cada espaço lida com o seu estoque isoladamente, a gente tem uma loja de varejo físico que está na rua, que está vendendo produto todo dia, e eu não tenho que me preocupar com repor estoque. Eu acho que, porque todo mundo que trabalha com varejo sabe que é uma dor de cabeça, você compra mais, compra menos, compra não sei o que, faz promoção e tal, não sei o que. É muito trabalho para lidar com isso e para garantir que você não esteja perdendo dinheiro de nenhuma forma. E a gente acabou batendo num conceito onde eu, como dono da loja, não lido diretamente com isso. A gente tem uma equipe que ajuda e tal, a pessoa a controlar o próprio estoque, a pessoa traz os produtos para a gente tem que checar se ela trouxe todos que ela trouxe. Tá? Então a gente tem uns trabalhos relacionados ao estoque, mas não tem a estratégia do estoque. De sentar e pensar, não, isso aqui está vendendo, eu preciso disso, porque isso está diluído entre todo mundo que aluga o espaço. Cada um está controlando o seu estoquezinho e a gente não precisa se preocupar com isso.
Tirando isso, acho que é um negócio que a gente é super apaixonado por, né? Enfim, acho que todo empreendedor é apaixonado pelo negócio que empreende. Se não for, não aguenta o trampo, porque é muita coisa, né? Tipo, enfim, se você não fizer, ninguém vai fazer, né? O negócio é seu. Então, acho que, né, em termos emocionais, ter a loja, saber que tipo, a gente começou uma coisa que se espalhou por todo o Brasil, quiçá até além e tal, e ao mesmo tempo ter um cotidiano de trabalho de uma loja de varejo sem se preocupar com estoque, para mim, acho que são as partes mais interessantes. E a gente fala também para o empreendedor o fato dele estar num espaço e naquele espaço tem uma gama de produtos que pode atrair o consumidor, mas que para vocês também, enquanto empresários, é extremamente importante porque há ali uma circulação muito heterogênea de pessoas também, Sim. justamente por causa da quantidade de produtos que vocês têm para oferecer em um único espaço, né? Exato, exato. Enfim, é muito produto mesmo e é como eu disse, todo dia entra um produto novo, todo mês entram marcas novas. A loja está em constante renovação de produtos. A gente tem gente que passa uma vez por semana e sempre sai com alguma coisa que não tinha visto na semana passada. Maravilha, o nosso programa está quase finalizando, então só para reforçar, quem quer participar, entra no site, bora repetir o site, por favor? Endossa.com, entra na lista de espera e franquias@endossa.com para conversar sobre levar essa ideia para outros mercados. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Imagina, obrigado a você, agradeço a oportunidade. Valeu, o programa Empreende São Paulo vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima.